Nos próximos 23 minutos, um jovem negro será assassinado. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita. Em ser acusado de roubar o próprio carro por causa da cor da pele. Alunos negros foram vítimas de racismo. A torcida chegou a atirar casca de banana num dos atletas. Metade da população brasileira é negra e ainda assim há muito preconceito. Você é uma complexada, raça branca, entendeu? Você é mulata, fazer o quê? Você é uma complexada, entendeu? Por ter cabelo duro. Vivemos na modernidade líquida. De acordo com Bauman, sociólogo polonês, é o conjunto de relações e instituições que se impõem e dão base para o mundo contemporâneo. É uma época de liquidez, de efemeridade, de instabilidade, de incerteza e insegurança. Toda a estabilidade e todos os referenciais morais do passado, denominado pelo autor como modernidade sólida, são retirados do palco para dar espaço à lógica do agora, do consumo, do gozo e da artificialidade. A lógica do consumismo faz da vida em sociedade uma constante competição e traz a necessidade de nos impormos como os mais capazes, apontando aqueles que supostamente seriam menos. Podemos dizer que o fato de relacionarem religião à intolerância seja um sinal de que tomam a religião como fator isolado, sendo que a mesma pertence a um contexto social, econômico e político. Quando as pessoas se sentem acuadas, tendem a se apegar a alguns dogmas reconfortantes, que não são necessariamente dogmas religiosos, embora de fato possam ser. Acho que isso é um sinal de desespero, que eles estejam se agarrando a essas certezas reconfortantes, como o progresso, a razão, a ciência, a civilização e assim por diante. As pessoas estão voltando às grandes narrativas que o pós-modernismo supostamente teria desacreditado, tomando-as isoladamente como intolerância. Terry Eagleton utiliza o exemplo do radicalismo islâmico para caracterizar a formação do radicalismo na sociedade pós-moderna, sendo ele, por definição, um sistema político que pretende a transformação imediata e completa da organização social. O racismo, como crença que isola fatores físicos para justificar uma superiorização de caráter social, econômico e político dos povos brancos em relação aos demais, pode ser considerado um radicalismo. A partir do século XVII, a palavra racismo é empregada defendendo a existência de características raciais que podem diferenciar os homens. A origem do termo vem do latim ratio, que significa categoria, sorte ou espécie. Neste período, a procura por diferenças entre os seres humanos se limitava a características físicas. Porém, nos séculos seguintes, deixou de ser apenas uma classificação e identificação para servir de justificativa para a ideia de que existiam raças melhores e piores. O racismo passou a associar certos valores morais e estados psicológicos às características físicas, com justificativas, a princípio, científicas. O desenvolvimento das chamadas teorias raciais, baseadas em reinterpretações da teoria darwinista de evolução, legitimou uma hierarquia onde a raça branca seria vista como o grau máximo do desenvolvimento físico e mental dos seres humanos, e asiáticos, mestiços e negros seriam colocados em patamares de menor grau de desenvolvimento. Neste contexto, ideias nazistas associaram as características religiosas a características físicas, tornando os judeus uma raça considerada menos desenvolvida. Hoje, o debate sobre grupos de supremacistas brancos e neonazistas reacendeu após uma manifestação realizada pela extrema-direita dos Estados Unidos. O protesto, organizado, aconteceu na cidade de Charlottesville, Virgínia, e apresentou como lema central a expressão Unite the Right. Esse protesto aconteceu após surgirem tensões por causa da proposta da prefeitura de Charlottesville de retirar a estátua do general confederado Robert E. Lee. Essa manifestação contou com a adesão de diversos grupos radicalistas e, entre eles, havia manifestantes que, além de efetuarem gestos, portavam símbolos confederados e nazistas. Os manifestantes que estavam em Charlottesville ainda portavam armamentos pesados, o que é legal. Vestimentas e símbolos, como as tochas que carregavam, relacionados ao grupo supremacista de extrema-direita Ku Klux Klan, KKK.
A KKK está diretamente relacionada com o racismo contra afro-americanos e promoveu intensa perseguição racial nos Estados Unidos, sobretudo na década de 1920. Jews will not replace us! Jews will not replace us! Jews will not replace us! Whose streets? Our streets! 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 Black lives matter! 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 And, you know, Michael Brown and Tamir Rice and all these different things happen. Every single case, it's some little black asshole behaving like a savage, and he gets himself in trouble, shockingly enough. Whatever problems I might have with my fellow white people, they generally are not inclined to such behavior, and you know, you got to kind of take that into consideration when you're thinking about how to organize your society. In Oklahoma City. Okay. Em meio à modernidade líquida, com o fim das grandes narrativas e instabilidade, discussões consideradas encerradas no passado voltam à tona e novas aparecem para servirem ambas como certezas reconfortantes para a população. Além disso, pela rápida e constante substituição de conceitos, valores e qualidades, as pessoas sentem a necessidade de se afirmarem como melhores para que não sejam elas as substituídas. Esse processo reintroduz os radicalismos na sociedade, e o racismo, como crença forte que apresenta as características destacadas por Eagleton, é um radicalismo. Ele desemboca ainda em crenças e movimentos de supremacia branca e neonazistas nos dias atuais, como mostra a notícia. Estes movimentos apresentam um violência extremo, o que é preocupante. É preciso tomar cuidado, portanto, para que a instabilidade da modernidade e a consequente aparição dos radicalismos não aumente ainda mais a violência presente na nossa sociedade. Dylan Roof's name. You can remember Tim McVeigh's white name. People were capable of violence. I didn't say capable. Of course we're capable. I'm carrying a pistol. I go to the gym all the time. I'm trying to make myself more capable of violence. I'm